Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Ou seja, para que nós tenhamos a vida eterna, nós precisamos passar por Jesus. É preciso que nós larguemos a vida velha e vamos ao encontro de Jesus para que Ele possa nos dar a vida eterna. Infelizmente, as pessoas ainda não compreenderam tanto isso. Parece que a compreensão é que Jesus, Ele pode me dar um carro, Jesus pode me dar uma boa saúde, Jesus pode resolver os meus problemas. É isso que muitas pessoas hoje vão atrás de Jesus para isso. Mas nunca vão, porque Ele nos dá a vida eterna. Porque até mesmo nós não queremos, né? Quem é que quer a vida eterna? Agora não, depois. Se eu disser assim, olha, você que está aqui, hoje é o dia que Jesus vai te dar a vida eterna, você vai para a vida eterna com Ele. Hoje não. Porque nós queremos Jesus para nós vivermos bem com Ele aqui. Nós queremos estar com os braços erguidos, louvando a Deus. Os animaizinhos vão de 2 em 2 e pulando para lá e para cá, adorando e dizendo na adoração, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo. Mas a vida eterna com Jesus agora não. Então, não entendemos nada. Que a vida eterna é muito melhor do que essa vida que é passageira. Afinal de contas, essa vida que é passageira não nos dá tantas alegrias não, né? Não nos dá. Mas vamos ao Evangelho para compreender ainda mais isso aqui. Um homem leproso, era uma doença, né, que ainda existe, né, o rancianismo. Mas essa doença no tempo de Jesus era uma doença que ninguém queria ter. É como um câncer no dia de hoje. Porque quem tivesse a lepra significaria que aquela pessoa iria morrer mesmo. Então, a pessoa que era leprosa, por ser uma doença ainda contagiosa, elas eram excluídas da sociedade. Eu fico imaginando uma mãe ou um pai tendo um filho leproso e tendo que mandar aquele filho para longe da sociedade. Viviam dentro das cavernas, sem nenhuma atenção, sem nenhuma ajuda. E ficavam lá até morrer. E ainda usavam um sino no pescoço para, quando eles fossem andando, isso era um sinal, né? O sininho ficava tocando, então a pessoa dizia, tem leproso aqui por perto, vamos correr. Então a lepra excluía as pessoas da sociedade. Elas não podiam conviver na sociedade. E esse leproso agora ele vai diante de Jesus, que dá a vida eterna. Então ele chega, Senhor, me cura disso aqui. O Senhor tem o poder, me tira, Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. É óbvio que Jesus quer. Eu quero, Jesus falou, então seja curado. Imediatamente o homem ficou curado. Aí ele diz, então vai agora para o sacerdote, né? Porque precisava o sacerdote certificar que aquela pessoa estava curada para ela voltar ao convívio da sociedade. Bem, isso aqui era um problema da sociedade de Jesus. Então agora é a nossa sociedade. Qual é a lepra nossa? Qual é a maior lepra existente na sociedade de hoje? Porque no tempo de Jesus a maior doença era a lepra. Os santos padres dizem bem assim, que a lepra é o pecado. Olha o que é que o pecado faz. O pecado nos exclui da sociedade do céu. É excluído. A pessoa que está em pecado vai ser excluída da sociedade do céu. A sociedade do céu é o convívio com a Santíssima Trindade. Primeiramente, esse relacionamento, esse convívio com Deus,
a contemplação beatífica com Deus, junto com os anjos que não se rebelaram, porque os que se rebelaram saíram de lá, foram expulsos, e com aqueles que neste mundo lutaram contra a lepra do pecado e que agora foram admitidos na sociedade celeste. Quem está com pecado não é admitido na sociedade celeste. Na sociedade celeste só serão admitidos aqueles que passarem desta vida para lá, sem o pecado. Agora eu pergunto para vocês assim: qual é a maior lepra dos tempos de hoje? Qual é o maior pecado dos tempos de hoje? Aí você poderia dizer assim para mim: olha, é o adultério. Outro poderia dizer assim: ah, padre, são as práticas homossexuais. Aí outros poderiam dizer assim para mim: ah, padre, a maior lepra de hoje é a corrupção. A maior lepra dos tempos de hoje, sabe qual é, padre? É a AIDS, né? Não é nem em si a AIDS, né? A AIDS não é o pecado. A AIDS é a consequência do pecado. Então a consequência da AIDS, que foi o pecado, foi essa relação sexual aí fora do casamento, esse monte de coisa. Então esse é o maior pecado. Olha, o maior pecado é não fazer o bem ao próximo, padre. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês vão ficar decepcionados agora e vão me chamar até de herege. O maior pecado da sociedade de hoje não são esses que eu acabei de elencar. Então aí você diz: então, padre José Augusto, qual é o maior pecado da sociedade hoje? O maior pecado da sociedade hoje é não admitir que se tenha ou que se exista o pecado. Esse é o maior pecado da sociedade hoje. Porque tem pessoas que estão nessa situação e elas não querem entender que seja pecado. Então o diabo hoje ele fez isso, olha, ele tem falado assim, olha, ninguém tem pecado mais, o pecado não existe. Todo mundo vai para o céu, pronto, acabou. Então como não se tem mais pecado, então o que é que eu faço? Eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, eu faço um monte de coisa. Eu só não vou pedir perdão do pecado, porque o pecado não existe mais. Não se tem mais pecado. Esse é o pecado dos tempos de hoje. É não ter pecado. Então, se não tem pecado, então significa que todos estão salvos. Então todos serão admitidos. Na sociedade celeste, na carta aos Hebreus diz, na pátria celeste, porque não tem mais pecado. Então, por não ter mais pecado, ninguém precisa se confessar mais. É por isso que os confessionários estão vazios. Graças a Deus, né? Nesse encontro que está tendo aqui, a fila está grande lá, né? Está se dando muito trabalho para os padres, que não dá nem para atender todo mundo. E eu estou dizendo, não vai dar para atender todo mundo, não. Mas graças a Deus, é bonito, né? Se chegar ali na janela ali do confessionário, naquelas portas, e olhar aquela fila grande. Então, realmente, esse povo admite que está com pecado. Que bonito. Mas, de um modo geral, não tem. Aí você encontra pessoas que participam da igreja há anos e não se confessam. Elas pregam o evangelho, faz parte de movimentos, faz parte de encontro de casais. Aí, aquela coisa bonita, todo mundo, é politicamente correto, todo mundo ali louvando a Deus, mas ninguém se admite pecador. Aí não se confessam. Ainda mais que as pregações de hoje não se fala mais de pecado, né? As pregações de hoje é para dizer assim, olha, você está com problema, Deus vai resolver. É assim. Você está desempregado? Jesus está me dizendo aqui que tem uma pessoa que há muito tempo não arrumou emprego. Jesus está dando um emprego aí. Todo mundo bate palmas. Mas dizer e falar das verdades que podem fechar a porta
para nós entrarmos no céu, isso não se fala mais. Até nos grupos de oração, tá lá, né, o pregador vai e tal, aí tem gente que diz assim, olha, maneira, viu? É assim, maneira, não joga pesado não. E maneirar e não jogar pesado não fica falando de pecado não. Fala de tudo, menos isso, não joga pesado não. É para jogar pesado. Porque se os grupos de oração, se os movimentos não levam as pessoas para o confessionário, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Faz-se até aqueles momentos assim bonitos, né, de oração, de perdão, as pessoas choram lá, pronto, aí acaba, aí, nossa, Deus te perdoou, pronto, mas ninguém vai para o confessionário. Como é que você vai receber o perdão de Deus sem ir no confessionário? João capítulo 20, versículo 23. Jesus ressuscita, se encontra com os apóstolos. A primeira coisa que ele fala, paz esteja convosco, sopra sobre eles o Espírito Santo. E depois Jesus diz assim, aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes serão retidos. Jesus institui agora o sacramento da confissão. Trabalho para o sacerdote. O trabalho para o sacerdote é atender confissão também. Aí vocês veem que no Evangelho está dizendo assim, né? Vá ao sacerdote, Jesus, né? A lepra, que é o pecado, e vá ao sacerdote. Para que ele lá, ele possa mostrar, está livre, volta. Está livre para entrar na pátria celeste. Foi absolvido do pecado. Hoje, os sacerdotes eles ficaram bastante acessíveis. Nós somos tão acessíveis que hoje as pessoas vêm atrás de nós. Mas eu fico admirado que as pessoas vêm atrás de nós para quê? Com um celular na mão para tirar foto. Porque os sacerdotes viraram popstar. Vai tudo correndo. Padre, o senhor pode tirar uma foto comigo? Dificilmente você encontra alguém dizendo assim, padre, o senhor pode me confessar? Dificilmente. Era para as pessoas irem correndo atrás dos padres com uma listagem de pecado na mão, dizendo, padre, purifica-me, padre, olha aqui, eu preciso me confessar. Não, é todo mundo com o celular na mão. Tira uma foto. Por quê? Se ninguém tem pecado, o que é que você vai atrás? Você vai atrás do padre, porque o padre fala bonito, ele tem uma pregação linda, vocês gostam, né? Tem aqueles que tem o poder de curar e tal, aí vai atrás dele. Aí, uma vez que ele faz tudo isso, é o popstar, então você tira uma foto comigo, porque o senhor é demais, o senhor. Tira uma foto comigo. E sem contar que nós muitas vezes dizemos assim, não tem mais pecado, fique tranquilo. Deus é amor e misericórdia. Tem pessoas que convivem com padres. Padre, olha, eu tenho uma fazenda, um sítio maravilhoso. Quando o senhor quiser ir, vai lá. O padre vai, as pessoas passam o dia todo com o padre lá. Mas ninguém diz assim, padre, o senhor poderia ter um tempinho para me confessar? Ninguém diz não. Tira foto, manda imagem para os outros para mostrar, né? Ainda mais quando é famoso. Aí é que é a coisa. Porque é like e compartilhe. E aí a pessoa ainda fica na presunção de dizer assim, tá vendo? Eu consegui, você não. Essa é uma verdade. As pessoas não procuram os padres para se confessar. Elas procuram os padres para tirar foto. Porque ninguém tem mais pecado. É o pecado da sociedade hoje. Não tem pecado mais, ninguém tem mais. O importante é louvar a Deus. O importante é bendizer o Senhor. O importante é glorificar. O importante é fazer belas adorações. Mas pecado não precisa. Está todo mundo perdoado. Ontem o padre Jefferson está aqui, né? Ele estava lá no confessionário. Aí ele me viu assim e disse, padre, o senhor pode me atender em confissão? Ele não disse assim, padre, você pode tirar uma foto comigo?
Quanto tempo faz que você não se confessa? É porque você já admitiu que você não tem mais pecado. Diz que na história de São João Paulo II, né? Um sacerdote estava andando um dia na rua, aí tinha um desses homens de rua aí, né? Aí o homem pediu algo para ele, quando ele chegou perto, ele disse: eu não sei o nome da pessoa, mas vou inventar um nome. Esse nome sou eu mesmo, porque pode comprometer outras pessoas. Padre José Augusto, o que é que você está fazendo aqui? O padre falando para aquele homem de rua. Ele disse: pois é, eu abandonei o sacerdócio e hoje eu vivo na rua, eu durmo na rua, fico pedindo dinheiro, pedindo esmola. Mas meu irmão, você precisa voltar. Não, eu não vou voltar mais, eu não quero mais ser padre. Aí disse que esse padre, ele ficou tão preocupado com a situação daquele irmão dele no sacerdócio, que ele foi ter uma visita com o Papa São João Paulo II. Aí ele teve lá, aí ele contou para o Papa: olha, Santo Padre, eu encontrei um irmão meu no sacerdócio e tal. Aí o Papa disse: traga ele aqui que eu quero jantar com ele. Aí o amigo, né, todo feio, foi lá e chamou. Aí o padre José Augusto: eu não tenho roupa. Não, vai, a gente arruma aí e tal. Aí ele foi. Estava lá jantando. Depois, quando acabou tudo, aí São João Paulo II chamou ele e disse: vem cá, você pode me atender em confissão? Aí o padre: padre, eu não sou mais padre, né? Ele disse: eu sou papa. Se você está dizendo que não é padre, então você vai voltar a ser padre a partir de agora. E me atenda em confissão. E aí ele atendeu o Papa, deve ter tremido, né, na hora. E a partir daquele dia ele foi readmitido de novo e voltou a exercer o ministério sacerdotal dele. Porque quando na primeira leitura está dizendo que Jesus veio nos dar a vida eterna, é porque Jesus veio perdoar os nossos pecados. Essa é a manifestação. Ele é aquele que se manifesta para perdoar os pecados. E ele deixou isso na mão dos seus ministros, que somos nós. Tanto que no dia que nós fomos ordenados, todos nós, o bispo coloca o cálice e a patena na mão e diz assim: olha, lembra-te do que tu irás realizar. Primeiro é o sacramento, né, da Eucaristia, e segundo os outros. Ou seja, é muito sério o que você vai exercer de agora em diante. Se eu não faço do meu sacerdócio uma porta para você entrar no céu, tem alguma coisa errada. Se eu faço do meu sacerdócio para você ser apenas amigo meu, para nós irmos nos restaurantes da vida e comermos um bom churrasco, tem alguma coisa errada. E ainda mais, para terminar, e se eu uso do meu sacerdócio para, em vez de abrir a porta do céu, fechar para você, porque a minha já está fechada, pior ainda. Ide ao sacerdote para que ele possa ratificar e dizer assim: olha, agora você pode ser admitido à pátria celeste.